Boa tarde. Como é que é o seu nome, Maninho? Lucas. Lucas, eu sou o Carlos, tá? Prazer, sejam bem-vindos. Carlos, essa aqui é a Adélia. Prazer. Essa é a vila de Santa Cruz de 1535, 35 anos após o descobrimento. Histórico da época, aqui em cima tinha 50 casas na época, só que as casas caíram. Os moradores daqui de cima foram para a Cidade Baixa, onde foi tombada a Cidade Baixa como centro histórico. Então essa área aqui toda é tombada como centro histórico, aquelas residências ali, como eu falei, são particulares. Da época que nós vamos ter a cadeia, que é essa casa branca aqui, tá vendo? Antigo presídio. Antigo presídio. Isso, só que tá fechado para reforma. Para dar para o senhor fazer a visitação por dentro. Em cima fazia o julgamento, o tribunal do júri. Atrás, quartel-general e prendia na frente. Precisava nem sair do prédio. Julgava em cima e já descia para baixo. E o caboclo executava aqui também? Era uma cadeia, não chegava a executar por quê? As necessidades eles faziam na cela. Então, eles dormiam junto com as fezes, com as bactérias. Aqui já matava. Infeccionava a ferida. Então não chegava a passar 120 dias. Coitados, vivo, né? Que já era pena de morte, né? Os homens, eles ficavam na frente, de vista para o mar. Antigamente não tinha aquelas casas ali, ó. Aí tinha uma visão do mar. Para lá, ia para lá. E as mulheres para cá. As mulheres ficavam de frente para a igreja, pedir perdão para sair primeiro de que os homens. Se não morria ali. O adultério era o principal crime para ambas as partes, tanto para os homens, tanto para as mulheres. Elas adulteravam mais porque quem escolhia o marido era o pai. Então acabava não gostando do rapaz, cometia o crime de adultério. As mulheres eram presas no fundo, era mais presa por adultério. Os homens, eles ficavam na frente, de vista para o mar. Só não era um privilégio, por quê? O preso era navegador e pescador. Ele vê o mar, a liberdade e não poder estar lá, usufruir, uma tortura psicológica para eles. Já pensavam nisso? Será? Já era proposital. Já era proposital. Isso. Os homens na frente. Essa janela era tudo ferro antigamente, só que a maresia corroeu, né? Aí colocou essas de madeira. A de dentro é original até hoje, sede preservado. O ferro era fundido. De 1535. A cadeia é de 1772. Sei. A vila, a vila que é 1535. Tá? Então, vamos caminhando, o senhor vai ver melhor. A gente não tem medo de chuva não, tá? Pode ficar tranquilo, tá na chuva, pra se molhar. Show. Aqui em cima as casas... E aquela igreja tem quanto tempo? 309 anos. 309 Essa é a quarta. Caramba. A primeira hoje só tá a ruína dela. 1526. Nossa Senhora da Misericórdia é a primeira. E essa aqui qual o nome dela? Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. A segunda, Nossa Senhora da Pena, tá no Centro Histórico de Porto Seguro, 1535. A terceira está em Arraial da Ajuda, Nossa Senhora da Ajuda, tive lá. 1549. 1549. Essa é a quarta, 1715, Nossa Senhora da Conceição. Então esse aqui é o segundo, Porto Seguro é o primeiro. Isso. E o Arraial da Ajuda é o que? Será o terceiro? Na época, vila mesmo só era essa aqui, lá só tinha igreja. Aí você me entendeu? Então, vila, Centro Histórico de Porto Seguro e vila essa aqui. Primeira cidade, São Vicente. São Vicente. São Vicente, 1532. E fica onde ela? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ah, mas de São Paulo depois... O Cabral ele chegou em 1500. Ele passou 10 dias só. Só 10 dias Cabral veio. Não fez quase nada aí. Não, ele não ficou... Só descansou. Isso, na Coroa Vermelha. E voltou para Portugal. Aí 35 anos tipo depois... assim, para falar que tomou posse, né? Exatamente. Aí 35 anos depois vieram outros portugueses. Aí fundou a primeira vila, que é a Vila de Porto Seguro, e fundou essa aqui, que é a segunda. Isso é interessante. Então, só 35 anos depois. Interessante que a gente não aprende assim no colégio, né? A gente é enganado a vida toda. Porque fala que 1500 começou e ali... Pronto. Santa Cruz Cabralha. Cabralha vem de Cabral. De Cabral? Na verdade não é Cabral. Cabral é apelido, porque a família dele cuidava de cabra. Aí foi colocado esse apelido Cabral. O nome verdadeiro dele é Pedro Álvares de Gouveia. Ele não usava o Gouveia porque quem recebia o sobrenome, o primogênito, era o primeiro filho. Como ele não era o primogênito, utilizava Cabral como sobrenome. Depois que veio o Gouveia... Eles cuidavam de cabra lá. Exatamente, por isso o nome Cabral. Cabral. Então, Santa Cruz Cabralha. Aqui é uma família de paulista, eles moram aí, é particular. Esses terrenos aqui, ó, são particular. Pode construir, só não pode derrubar as árvores. Ou seja, não pode construir. Não vai construir. Mas de repente pega só fogo, se uma árvore cair, um raio bater, né? Do nada o vento derruba a árvore. Ali é uma família do Paraná, ó. Eles moram ali também. Tá? E aqui nós vamos ver o outro lado aqui, que é o litoral norte.
aqui termina a estrada. Se o senhor quiser ir para frente aqui, o senhor tem que pegar a balsa. Ah, é? O senhor pega a balsa, bota o carro na balsa. E continua em Cabralha? Continua em Cabralha. Ah. Aí o senhor vai passar por Santo André. Santo André é onde a seleção da Alemanha ficou, em 2014. Ah, não faz isso não. Hoje cara. é a Vila do 7-1. É, a Vila do... Né, depois da goleada que eles deram. Faz parte da história hoje. Virou história, Hoje né? faz parte da história, da cultura. Então o senhor vai ver aqui Santo André, Beldade. Tudo isso é de balsa. De balsa, não. Não tem estrada mais. É estrada. O senhor vai atravessar de balsa, 10 minutos. De balsa, igual tem lá em Arraial da Ajuda. Isso, é 10 minutos a travessia. Ah. Lá você vai pegar o carro e vai conhecendo. E lá tem ainda centro histórico? E histórico só Belmonte. Belmonte é a próxima cidade, já não é mais Cabralha. Mas antes de Belmonte é Cabralha. Então, são praias que o senhor vai conhecer aqui. Mas com centro... praia eu já fui muito aqui, mas centro histórico é só aqui. É só aqui e Coroa Vermelha, que foi o ponto do desembarque. E Porto Seguro, que é a primeira. Agora vila. te falar uma pergunta. Onde tem aquela cruz que foi a primeira missa? Coroa Vermelha. Coroa Vermelha. Não tem as estátuas de barro, de umzinho despelado, na estrada? É ali? Daqui para lá é 1 quilômetro antes das estátuas. É, eu vim de lá. Daqui para lá, Daqui para lá, 1 quilômetro antes, do lado esquerdo, você vai ver uma feirinha assim, cheia de lojinha de artesanato. Se você botar no Google, em frente à lotérica, é a feirinha. No final da feirinha tá a cruz. Esse é o dente do dendê, esse coquinho aqui, esse ó. É o dendê. Esse é o dendê. Aí ele dá uma casca alaranjada, essa palmeira aqui, ó. Estica na mão. Olha o pé dele aqui, ó. Tira uma foto, amor. Esse faz o azeite do dendê. E esse é o dendezeiro, essa palmeira aqui, que é o pé dele, ó. Aí ele dá um cacho com esses coquinhos, com a casca do coco, faz o azeite. Bota na muqueca, frita o acarajé. Muito gostoso. Dendezeiro. Pô, tem que comer um acarajé antes de ir embora. Tem. Aqui em... Do álcool, você vai encontrar no centro histórico. É, ali é a balsa. Olha. Essa balsa aí, o senhor pega ela aqui, ela vai desembarcar naquelas primeiras casas ali, tá vendo ali? Tô vendo. Aí lá você passa por Santo André, ó. Santo André naquela curva lá embaixo, tá vendo? Naquelas últimas casas lá, ó. Tô vendo. Aí você vai até Belmonte. Belmonte é onde tá chovendo, lá não dá pra ver direito. Aqui é rio, água doce. Aqui é rio de água doce? Só que tem aquela barreira ali, ó, que divide o rio com o mar, natural. Só que agora tá cheio, então a maré tá misturada. Aí quando baixa fica totalmente doce. Isso aqui não é mangue, então? É tudo manguezal, tudo área preservada. Essa é a Ilha da Bota, parece uma bota, tá vendo? Significa o mapa da Itália. Aí você encontra o caranguejo, o aratu. Só que agora a maré tá cheia. Mais tarde, umas 3 horas da tarde, a maré começa a baixar. Aí eles aparecem. Isso, aí fica o canal, tá vendo? Da balsa, só a balsa onde passa. Interessante. Essas embarcações aqui, ó, faz o passeio de escuna. Você vai numa ilha que tem lá fora, no meio do mar, onde para mergulhar, ver os peixes coloridos. A segunda parada é lá em Santo André. Eu queria fazer muito passeio, mas o tempo que hoje não tá... não tem como, exatamente. Ontem também não deu, não. Não, aí você vai pra Ilha do Sol, lá em cima, onde tem um banho de lama milagroso. Deixa a pessoa 5 anos mais novo, tira estria, isso é conversa. Careca, eu fui lá em Tamandaré em 2023, né? 23. Falou que a gente ficava não sei quantos anos mais novo, envelheci mais ainda. Faltou pra gente foi a fé. A fé tem que ter fé pra funcionar. Junta a família que a gente bate uma foto de vocês. Bate com o celular dela pra... Quero elogiar vocês baianos, porque é o seguinte, pessoal, não sei, tô falando verdade, tá? Que baiano é preguiçoso. Não conheço um baiano preguiçoso. Baiano não é preguiçoso, baiano. Talento, né? O tempo todo, não tem pressa. Um dia a gente chega lá. Mas não tem esse preconceito? Esse preconceito, exatamente. Mas baiano é muito trabalhador, fala assim, correria. Baiano é preguiçoso, carioca é vagabundo. É desse jeito. Né? Mas é tudo fake news. Fake news. Fake news. Baiano é muito trabalhador. Tá? Tenho muitos amigos baianos. Esse rio, ele nasce em Minas, na Serra dos Aimorés. Ah, é? Isso. O nome dele é João de Tiba, aqui, lá em Rio do Peixe. Em homenagem a um pescador foi dado esse nome. Ele ia pescar, quando voltava doava o peixe, para quem não tinha nada para comer, se alimentar. Ele não sabia nadar. Uma vez ele foi, a embarcação virou. Aí colocaram o nome João de Tiba em homenagem a ele. Em homenagem ao João do Tiba. Antes era Rio Sernã de Tiba. Em Patiorran, rio de águas escuras. Tá? Então mais tarde ele seca todo. Todo não, né? Fica a parte dos barcos passando. Fica só a parte do onde os barcos canal. Uma área muito bonita, hein? O bom dessa área aqui, tem muito verde, diferente lá de Porto Seguro, que está muito bem preservada, a mata. Isso é muito importante, cara. Com certeza. Ali atrás tem aquela ruína ali, ó, o senhor vai ver como eles construíam com osso de baleia, tijolo. Ah, é? Ali o senhor vai ver uma placa que está ruína desconhecida.
foi feita uma pesquisa onde poderia ser o primeiro colégio para catequizar os índios do Brasil. Só não foi concluído, ficou desse jeito ali. E não foi confirmado? Não, é uma hipótese. Você tá vendo ali, aquele é o cajá-mirim, faz o suco de cajá, aquele grossão ali, ó. Tem um cajamanga que é o grande, esse é o pequenininho, parece uma siriguela, cajazinho. Esse é fruta-pão, já ouviu falar? Já ouvi falar. Conhece? No Espírito Santo a gente comeu. Isso. Põe ele para cozinhar ou frito. Dentro da igreja aqui tem 3 pessoas da época sepultadas. Da época? Da época, em pé. Caramba. Para ocupar menos espaço. Era uma família. Eles tinham um desejo de, quando falecer, ser sepultado dentro da igreja. Mas são brasileiros ou portugueses? Portugueses. O primeiro que faleceu. Brasileiro na época era só os índios, né? Isso. O primeiro, Capitão Domingos da Cunha Machado. 1879, 10 de maio. É ele que tá ali? Dentro da igreja. Dentro da igreja. O primeiro que faleceu foi ele. A mãe dele, que está um pouco mais à frente, Maria da Cunha Machado. Você pegou de sombrinha, não tem. Então, pra mim tá bom. Faleceu o mesmo ano do filho, em 79, 17 de maio. O filho morreu em 10, a mãe 17. 7 dias após seu filho, a mãe faleceu. E no meio está sepultado. Na época, qualquer gripe qualquer que dava, coisa pegava. Já falecia. Na época, você machucava o pé, não curava direito. Exatamente, a diabetes batia. Isso é tão pertinho, né? 17. É? Tão pertinho. A data, né? 7 dias depois. Porque na época, velhice, né? 60 anos já era velho. O homem morreu com 45 anos. Esse de morte natural. Foi o primeiro homem a colocar um ovo em pé. Ovo de Colombo? Ovo de Colombo. Ah, tá. Para provar que a terra era redonda. Em cima é o cruzeiro da igreja. A cobertura foi trocada, o telhado. A telha de antigamente era feita na coxa do escravo. Vai não, vai. Então filma com você que eu sou. Não, eu tô tirando. Mas não dá pra nós dois uma sombrinha. Só um franguinho, vamos. Uma curiosidade sobre essa ruína desconhecida, gente, ó. Ruína de construção inacabada com elementos arquitetônicos do século XVIII. Não há registro sobre sua possível finalidade e as pesquisas arqueológicas realizadas até o momento não puderam identificar qualquer elemento que se evidenciasse a que serventia tinha essa edificação. Conforme pode ser comprovado em gravura produzida pelo príncipe Maximiliano, a ruína já foi do século XIX. Essa imagem foi retratada pelo naturalista alemão quando sua passagem na região de 1815 e 1816, numa das suas expedições científicas, em que muitos contribuem para o levantamento histórico da região. No relato dessa viagem, é claro, seu encanto pelos colonos de paisagens e suas observações sempre surpreenderam, sendo um dos mais minuciosos levantamentos científicos de nosso patrimônio natural e, neste caso especial, do nosso patrimônio arquitetônico. Interessante, né? Olha só a grossura, gente. Olha só a grossura. Mas é inacabado. Nada que tira o nosso prazer em conhecer. Lá, o carro está com sombrinha para proteger o celular e eu também. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Só para deixar registrado, ó. Nada tira o nosso prazer. Vai de sombrinha mesmo. Olha o que eu achei aqui.
Umas ruínas de algum prédio daquela época, né? Época dos portugueses. Olha só como é que a parede era larga, gente. Presta atenção. Presta atenção como é que a parede era larga. Olha. Pra casa ficar fresquinha, né? Eles eram espertos. Aqui era muito quente pra eles. Aí eles construíram assim com essas paredes grossas. O rapaz estava explicando pra gente aqui, o guia turístico, né? Que é onde tem essas cerquinhas. Era um dos lugares que ficavam 50 casinhas que foram feitas aqui em 1535. E quando caiu essas casinhas, os governantes da época não acharam prudente, não acharam necessário reconstruí-las. Mas aí eles cercaram e fizeram escavações e encontraram muita coisa que os portugueses usavam, né? Moedas, escova de dente feita de osso de baleia, um monte de coisa. Ainda não está exposto essas coisas não, pra gente ver não. Mas é uma coisa interessante também, né? Ali, ó, apesar de ser uma casa bonita, antigamente, na época dos portugueses, era cadeia. Ela está sendo reformada e estão fazendo essa casa bonita aí. Brasileiro não, brasileiro só aperfeiçoou. Hoje está dando aula. Isso, brasileiro só aumentou um pouquinho, né? Só vou repetir aqui para vocês saberem, a igreja ela é de lado assim para o mar, ó, para proteger, porque o pessoal que vinha de fora para invadir, olhava lá do fundo e achava que era um forte, né? Exatamente, era estratégia. Já ela virada para, se fosse totalmente de frente para lá, eles já viam que era igreja e bombardeavam. Exatamente. Né? Então, tem cidade que o pessoal deixa a fachada da casa sem fazer para não pagar IPTU e não terminou de construir. E aqui deixa a torre, só com uma torre só. Esse é o ovo de Colombo, o primeiro homem a colocar um ovo em pé, para provar que a terra era redonda. Um experimento de Colombo, interessante. 80 centímetros de parede a igreja tem. Ela é grossa desse jeito porque não tem fundação, a base. É o peso da estrutura que mantém ela em pé. Então a parede tem que ser grossa, né? E ela ainda é o jeito que reconstruíram ela? Não, a primeira construção dela foi de barro batido. Em 1600 caiu. Em 1715 foi construída essa daí. Com o mesmo material que ela tá aí? Com o mesmo material, caramba. Osso de baleia, tijolo, daquele jeito ali, ó. Essa igreja tem 309 anos. A cobertura dela foi trocada, o telhado. A telha de antigamente era feita na coxa do escravo. Por isso que a telha tem esse formato arredondado. Parece uma coxa, né? Isso, pegava o barro morno, moldava na coxa. Cada pessoa tem uma coxa de um tamanho. Então a telha não ficava do mesmo jeito, no mesmo padrão. Foi daí que veio a expressão, feito nas coxas. Porque não encaixava uma na outra. Então tudo que é mal feito é feito nas coxas. Interessante que eu vi aqui, eu estive lá em Tiradentes. E eu tô vendo aqui, a igreja tinha cemitério atrás, né? Na época. O nome desse aqui é cemitério Passal, porque tinha uma passagem que dava acesso aqui atrás. Isso devia ser uma honra ser enterrado no cemitério. Enterrado aqui. Né? Hoje só pode ser sepultado aqui quem tem parente, quem tem jazigo. Cabralha tem 40 mil habitantes. Não cabe aqui. O cemitério é pequeno por quê? Baiano demora mais de morrer. Mas essa turma toda que está enterrada aqui tem nativo, jazigo nativo. Tem jazigo aqui. Mesmo que tenha nascido aqui e não tivesse local aí, não pode não. Tem que ser nascido aqui e já ter seu familiar, o seu local aí. Deixa eu ver, para quem é católico, seria uma honra ser enterrado nas costas da igreja, né? Exatamente. Continuaria recebendo ajuda espiritual. Isso, aqui você vai ver como eles construíam na época. Osso de baleia, essa parte branca. Osso de baleia, gente. O óleo da baleia dava liga para grudar, não tinha o cimento. E esse vermelho aqui é o quê? Os tijolos eles traziam de Portugal para manter o peso da embarcação. Em troca levava o ouro e o pau-brasil. O tijolo trazia para manter o peso, fazer lastro da embarcação. Coral, eles misturavam carvão também, que é essa parte preta, tá? E pedaço de telha, que era feito na coxa do negro. Então a igreja é feita desse jeito, só que a igreja é rebocada, aqui não é. Esse é aquele que você falou que provavelmente era o primeiro colégio. Só que houve um romance entre uma índia e um português. Os índios não aceitavam essa mistura
não deixaram concluir a construção e derrubaram a primeira igreja em Porto Seguro. O nome da Índia, Inayá, apelidada como Bartira, o português Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Então, o Caramuru. Caramuru, rei do fogo e deus do trovão. Os índios não gostavam que eles casaram. Os índios tentaram matar o português, que é o Caramuru. Ele pegou uma bacia com água, botou bebida alcoólica e botou fogo na água. Os índios nunca tinham visto aquilo. Ele achou que era um bruxo. Ele ameaçou botar fogo no rio. Acharam que ele era um bruxo, um deus, chamaram de rei do fogo. O Caramuru. Caramuru. E deus do trovão, que ele pegou uma arma de fogo, atirou para cima. Por causa do barulho, chamaram deus do trovão. Então essa construção ficou desse jeito, não foi concluída. Poderia ser o primeiro colégio do Brasil para catequizar os índios. Só não foi concluído, né? É desde aquela época que começa a construir as coisas e não termina, né? Construção pública. Aí ficou o nome de ruína desconhecida. Ruína desconhecida. Desconhecida. Vem um casal aqui, ó, deixa eu fazer uma moldura de vocês. Bota o guarda-chuva aqui, ó. Amor. Continuando aqui com o Lucas. Assim já é bonito no sol, hein? É. No sol é muito. Ah, é o cemitério. A gente estava filmando. Até hoje aí. É. Lá em Trancoso também tem um cemitério atrás da igreja. Isso. Já era tipo uma tradição, né? Hoje para nós, a gente sabe que fazer um cemitério próximo de casas assim não é muito legal. Mas eles tinham essa tradição, não tinha muito conhecimento, né? Hoje os cemitérios são tudo mais afastados. Quase, afastado e... Na época a maioria era católica. É. Por questão de saúde pública, né? Você não pode fazer o cemitério perto da... De muitas casas. É onça? Não, né? É onça? Não, né? Não. Eu pensei que você estava falando que ela tinha onça ali. Eu já ia sair correndo da onça. É minha sogra, tá amarrada. Ah, tá amarrada, a sogra do Lucas. É banguela essa chupa. Não se preocupa não. Essa parte aqui, ó. Cidade Baixa. Isso aqui tudo Cidade é Baixa. Cidade Baixa. Cidade Alta e Cidade Baixa. Isso aqui tudo é tombado como centro histórico. Você pode trocar o telhado, dar a pintura, mas a fachada tem que permanecer. É. Na minha cidade é assim também. Lá naquela ponta lá, o Coroa Vermelha, tá vendo? Lá na ponta. Isso, você tá vendo lá onde aquelas ondas tá batendo lá? Tô vendo. Ali é o caminho de Moisés, que dá pra você ir caminhando por cima dos corais. Ali forma a terceira baía maior do Brasil. A primeira, Baía de Todos os Santos, Salvador. Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. A terceira se forma naquela ponta. Naquela baía. Baía Cabralha. Baía Cabralha. Você chegar lá para as 3 horas ali, você vai ver a barreira de um lado e a barreira do outro. É protegido dos dois lados, onde seria o porto seguro para eles. Por causa dessa barreira de coral. Natural, né? Natural, Totalmente natural. Natural. Eles não seriam pegos desprevenidos, né? De qualquer ataque. Isso aqui não é barreira de coral, não. É Natural também, né? também, barreira É de natural. coral. Então por isso o nome Porto Seguro, né? Por causa dessa barreira. Protegia eles, né? Isso. A fama é em Porto Seguro. Porque antigamente essa região aqui toda pertencia a Porto Seguro. Era uma cidade só. Depois foi emancipado. Cabralha é cidade. Coroa Vermelha pertence a Cabralha, Distrito. é um distrito. Porto Seguro, outra cidade, outro município. Mas antigamente Era uma coisa só. Porto Seguro. Cabralha, como cidade que separou de Porto Seguro, tem 190 anos de emancipação política. Então naqueles coqueiros ali, a praia de Cabralha é mais para surfista, tem um pouco mais de ondas. Muita onda. Então esse é o nosso Porto E Seguro. esse aqui é rio, né? É rio. É interessante que o Lucas aqui falou. o rio entra para a cidade aqui, ó. Essa parte que tá seca. Por isso que parece um mangue, né? Isso, tudo manguezal. Essa, onde tá aqueles barquinhos ali, fica tudo seco mais tarde. Aqui Igual lá em Comuruxatiba, o barco fica na terra, na areia, exatamente. né? Então, Ele fica totalmente sem água. Ali fica na terra e mais tarde enche de novo. Ali tá tendo São João em Cabralha, já começou, né? Que é o Tonhão, né? Aí E aqui embaixo que é a Vila a Histórica. antiga vila é aqui. Essas casas são tudo... Alguns saíram daqui de cima e foram lá pra baixo. Isso. Outras tem umas casas mais novas que o pessoal refez as casas, né? Mas é tudo tombado. Okay. A minha cidade é de 1722. As casas lá no centro não podem ser mexidas, não. As fachadas têm que ser mantidas originais. Então, aqui o senhor conheceu o Centro Histórico de Cabralha. O senhor conhecer aqui em Cabralha, essa parte aqui que é o Centro Histórico.
Fora isso, coroa vermelha, que foi o ponto do desembarque. Sei. Só vai ter os passeios opcionais. Você pega a balsa que atravessa, vai para o outro lado. O passeio de escuna, que só provavelmente só vai ter segunda-feira, tá? Senão você vai voltar para Porto Seguro. Aí lá você já foi no centro histórico de Porto Seguro, na primeira vila. Hoje não. De outra viagem. Outra viagem. Então lá em cima tem um centro histórico, que é a primeira vila, e aqui é a segunda vila do Brasil. A diferença do centro histórico para de Porto Seguro para esse aqui tem muito mais verde. Isso, e lá muito mais preservada a natureza. Lá só as casinhas coloridas, Mas se não tem essas montes de verde que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é importante para a região, tá? Com certeza. Senhor, o senhor conheceu aqui a segunda vila. Não estou mandando os senhores embora, não. Não. Caso vocês queiram tomar água de coco, tirar outras fotos, vocês podem ficar à vontade. Gostou do trabalho, da apresentação? Gostei. Alguma pergunta, senhor? Não. Dúvida? Eu quero agradecer a atenção, vou finalizar com os senhores. Desculpa qualquer coisa, as brincadeiras. Não tem nada não. Por esse trabalho, nós não temos uma tabela, um preço específico. Vocês viram o trabalho, como é que funciona, vocês valorizam. Como se trata de informações, muitas pessoas assim não sabem como valorizar. No final de uma apresentação dessa, nós damos uma média, uma noção quanto o pessoal costuma valorizar. O senhor valoriza. O casal, por esse trabalho, o pessoal deixa uma média de R$50. Quem pode e gosta, valoriza com um pouco mais. Os senhores avaliam e valoriza. A gente é moderno que nem os índios, a gente aceita Pix. O senhor valoriza o nosso trabalho. Isso ajuda bastante. Deus abençoe, muito obrigado. Posso tirar uma foto com você? Senhor. Muito obrigado.